Cresce o número de casos de violência doméstica. A Polícia Federal investiga casos de corrupção. Aumenta o número de pessoas desempregadas. Todos os dias, a cada hora, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, as manchetes dos jornais informam, mas também contam duras realidades. A informação se faz necessária. É importante que o cidadão esteja conectado com o dia a dia, até mesmo para tomar decisões. Mas se tem algo que vem ganhando cada vez mais audiência no mundo da comunicação, são os jornais de boas notícias. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo desta segunda-feira. Há 15 anos que a TV Novo Tempo prioriza as boas notícias através do Revista Novo Tempo. O programa sempre foi semanal, com notícias focadas na Igreja Adventista, mas no ano passado entrou na grade de programação da emissora de segunda a sexta-feira. Ele veio repaginado com um novo cenário, numa linguagem descontraída, capaz de noticiar acontecimentos importantes, mas também de contar histórias, ensinar curiosidades e inspirar pessoas. O Revista Novo Tempo sempre foi um programa que trouxe as boas notícias, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso há muitos anos, né? E era um programa semanal, onde vários locais do Brasil mandavam as suas notícias. O Revista tem um papel fundamental, inclusive, no crescimento da comunicação na própria Igreja Adventista, que se movimentou para mostrar suas ações, porque toda sexta-feira à noite aparecia no Revista Novo Tempo. Nessa mudança, a gente quis ampliar isso. Então, a gente quis falar de boas notícias, a gente quis falar de casos, histórias que pudessem não só repercutir, mas também serem imitadas. Boas histórias e boas ações, elas podem ser copiadas em outros lugares do Brasil. Então, o Revista, ele ampliou a sua missão. O Revista se tornou um programa diário e um jornal, então, de boas notícias. A princípio eu fiquei bem apreensiva, assim, falei, gente, isso não vai dar certo, não vai ter muito boa notícia, não vai ter isso, não vai ter aquilo, fiquei meio desesperada. Eu falei, não, vamos, né, com calma, Deus está à frente desse projeto aí. E aí, com um planejamento, uma conversa aqui, outra aqui, uma reunião, acolá e tal, a gente foi vendo que com a agência de notícias que a gente assina também, a gente tem bastante material, fora o que a nossa equipe produz do zero aqui dentro. E é uma equipe super valorosa, super empenhada, super disposta, mas a gente viu que era possível. A equipe estava fazendo um excelente trabalho, não é à toa que já passou aí do primeiro ano, né? E tem sido, assim, excelente para a gente mesmo, sabe? A gente sai daqui revigorado, depois de um dia cheio de trabalho, não ser aquela coisa de só notícias ruins que a gente está tão acostumado a ver, né? E é gostoso de ver que o público também aceitou bem isso e gosta, de ver que tem essa alternativa, que depois de você chegar de um dia puxado, cansado, estressante, tudo mais, você tem a possibilidade de assistir um jornal, né, um programa informativo, jornalístico, mas de boa qualidade e com coisas leves, com coisas boas, com coisas que edificam, que inspiram e não aquela coisa que vai te deixar mais derrotado ainda depois de um dia cheio. A ideia de falar sobre boas notícias não é suprimir do telespectador a informação cotidiana. A ideia é trazer soluções para problemas diários, informar sobre iniciativas inovadoras e também fazer uma prestação de serviço. Com um jornal de boas notícias, pessoas entendem que é possível ver uma perspectiva positiva, mesmo quando tudo vai mal. E chegou o momento do nosso giro de boas notícias. E quem traz as informações para a gente hoje é a Louise Maiana, que já está por aqui. Quando a gente trabalha com televisão, comunicação de massa em geral, eu preciso acompanhar os movimentos da sociedade. A gente evoluiu muito com a tecnologia, a gente evoluiu muito no nível educacional e em algum momento a educação ela te pede para que você se inspire. E como é que eu me inspiro? Eu não consigo me inspirar só no problema, eu consigo me inspirar quando eu tenho uma perspectiva de solução desse problema. Então, na verdade, quando a gente fala notícia boa, é, na verdade, uma notícia ou um fato que te inspire a trazer soluções. Porque não é possível que a gente tenha evoluído tanto em tecnologia,
em estudo, em sociologia, e que a gente continua tendo sempre os mesmos problemas. As pessoas, a sociedade está saturada disso. Ao redor do planeta, em qualquer tempo ou lugar, boas notícias sempre acontecem. Nós é que precisamos ficar atentos para enxergá-las. Até mesmo nesse tempo de pandemia, é possível a gente ter notícias que aquecem o coração da gente. Daqui de casa, eu pude noticiar o projeto Casa Esperança, que distribuiu mais de 30 mil quentinhas a moradores de rua durante toda a quarentena. As boas notícias chegaram por aqui por meio de histórias de superação. Pessoas que foram abandonadas na infância, mas que superaram os desafios e hoje ajudam outras pessoas, servem de exemplo para nós hoje e sempre. Aqui no oeste do estado de São Paulo, em Nova Europa, uma boa notícia diz respeito à ressocialização de presos. O empresário montou uma fábrica de blocos de construção ao lado de uma penitenciária. Os blocos produzidos pelos presos são usados na construção de igrejas adventistas na região, como essa daqui. Graças à generosidade do empresário, os presos produzem os blocos e podem reconstruir a sua história. De acordo com a ferramenta Google Trends, a busca pelo termo boas notícias cresceu mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Em abril deste ano, o termo alcançou a maior procura desde fevereiro de 2004. Essa tendência não é só no Brasil, não. Quando avaliamos as buscas a nível mundial, percebemos que o ritmo é o mesmo e a necessidade por notícias positivas só cresce. Então, mais do que nunca, as pessoas querem ter notícias inspiradoras, querem ter fatos inspiradores para que elas possam respirar e falar, não, mas a gente tem algumas saídas, entendeu? Então, assim, mais do que nunca, eu falaria que a TV Novo Tempo se antecipou e, por isso, durante, inclusive, a pandemia, os índices da Novo Tempo cresceram muito, porque ela estava com uma mensagem adequada ao que as pessoas iriam precisar naquele momento. E as pessoas, principalmente em tempo de pandemia, têm essa sede, essa necessidade, essa carência de boas notícias, de informações produtivas, sabe? Carla Brandão conhece os dois lados da moeda, a do jornalismo hard news mais denso e a do jornalismo de boas notícias com pautas mais inspiradoras. Então eu tinha que pesquisar coisas que fossem importantes e servissem de exemplo para quem estivesse assistindo. Para mim foi um refresh, foi para mim como pessoa física, inclusive, nossa, foi um grande alívio, como se tivesse um oásis e transmitir isso para as pessoas, ser útil para as pessoas, para mim é o que vale dessa vida, sabe? O site Só Notícia Boa se destaca no jornalismo positivo. Diariamente, a rede social do site recebe cerca de 1.500 novos seguidores e mais de 3.000 internautas acessam a página todos os dias. E aí eu te pergunto, será que as pessoas não querem notícia boa? Será que as pessoas gostam mais de notícia ruim? Eu em nenhum momento digo para que as pessoas não leiam e não vejam o que acontece na imprensa comum. Tem que ver sim, tem que ler, porque a gente tem que estar... você tem que saber o que está acontecendo no dia a dia, até para você se proteger, né? Tipo agora, uma pandemia. Só que depois que você vir as notícias ruins, vem ver a notícia boa. Presidiários ajudam a combater incêndio no Pantanal. Empresa europeia lança avião com emissão zero de gases poluentes. Mulher supera a depressão e agora ajuda outras pacientes. Ao longo dos 15 anos, o Revista é a prova de que notícia boa informa e alimenta a alma. Eu mesma aprendi que notícia boa também nos deixa politizados, bem informados, capazes de formar uma opinião consciente e consequente sobre aquilo que nos cerca. Notícia boa é prestar serviço, é sugerir soluções e por isso seguimos por esse caminho.